Se você pudesse escolher a vida dos seus sonhos, como ela seria? Onde você moraria? Qual seria a cor e o tamanho da sua casa? Que carro você dirigiria? Qual seria o cargo que você teria? Quanto de dinheiro teria na sua conta? Com quem você seria casado? Quais lugares você frequentaria? E se eu te disser que tudo isso é possível e fácil de ser acessado? Em poucos minutos eu vou te contar como acessar tudo isso e te mostrar como eu estou conquistando meu primeiro milhão. Oi, eu sou a Mônica Rude, eu tenho 30 anos, eu crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre identidade, há pelo menos 4 anos, porque eu acredito fortemente que esse é o melhor caminho para você realizar qualquer sonho. O meu papel aqui é te mostrar como você pode se tornar a mulher que você admira e realizar todos os seus sonhos. Para que eu consiga te mostrar como é possível você realizar todos os sonhos que estão na sua cabeça, aquela vida que você não para de pensar, eu preciso te mostrar o que eu tenho feito na minha agora e dividir o meu novo projeto, que é me tornando uma mulher milionária. Aqui eu vou abrir o motivo desse objetivo, por que eu escolhi ele, como eu vou colocar todo esse plano na minha vida, na minha rotina, como eu vou me organizar, os desafios que eu tenho enfrentado, porque eu já tenho enfrentado alguns desafios, as conquistas que eu tenho atingido no meio desse caminho. A minha ideia é dividir aqui com todos os detalhes esse projeto que não tem prazo para acabar. Eu sei que as pessoas gostam de ver previsibilidade, porque na verdade o nosso cérebro ele busca isso, ele busca ter um cenário previsível, né, no que se apoiar. Eu sei que as pessoas esperam previsibilidade, elas querem ter um plano de 21 dias, um glow up em 21 dias, mudança em 6 meses, 180 dias. Mas eu confesso que colocar um prazo nos meus objetivos tem mais me causado frustração, vergonha, decepção, que de fato me levado perto de algum lugar, ou pelo menos eu não tinha percebido a minha evolução quando eu colocava um prazo nos meus projetos. Normalmente eu fico tão presa à data, eu imagino que você também seja essa pessoa que quer realizar uma coisa e que é rápido, que é logo. Nós estamos em uma geração muito imediatista, então você quer emagrecer, você quer conquistar o corpo que você sonha, mas você precisa saber em quanto tempo. Em quanto tempo eu conquisto esse corpo? Em quanto tempo eu faço tanto dinheiro? Em quanto tempo eu consigo aquilo? A gente quer previsibilidade, mas a gente se prende muito a ela e acaba ignorando tudo o que foi feito durante esse caminho, durante esse processo, o que você evoluiu, as habilidades que você conquistou. E o meu foco agora é esse. Eu tenho o objetivo de me tornar uma mulher milionária, eu vou te explicar com detalhes o que é ser uma mulher milionária, mas o meu intuito aqui, meu maior foco mesmo, além de ser e ter tudo isso, obviamente, é quem eu vou me tornar no meio desse processo, as habilidades que eu vou desenvolver, os desafios que eu vou superar, as capacidades que eu vou conquistar também, quem eu vou me tornar ao longo disso. Por isso eu já te aviso que não teremos prazo, nós não temos um tempo certo para isso. Se você quiser acompanhar essa novela sabendo que vai ser uma descoberta para mim e para você, é tudo uma surpresa, você vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho data, de fato, não consigo visualizar um prazo para isso e eu não quero colocar, porque eu não quero me frustrar e não quero me sentir insatisfeita e ingrata ao longo desse decorrer dessa jornada. Eu coloquei esse novo objetivo para mim porque eu tenho várias conquistas. Eu passei na OAB depois de 13 aprovações, eu tenho um relacionamento que hoje é referência, mesmo tendo passado por um relacionamento abusivo e depois ter me tornado a abusiva no relacionamento. Eu conquistei o corpo que eu sempre quis, eu comprei o carro que era dos meus sonhos, eu fiz uma viagem para o lugar que era o meu sonho. Eu saí do CLT, eu aumentei meu salário, melhorei meus ambientes, melhorei minha visão sobre mim mesma. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, porque eu conquistei muitas coisas. Eu diria que 90% das coisas que eu quero, mas ainda falta um chão a percorrer. Porque hoje eu estou em um lugar que eu sonhei por muito tempo, mas ainda tem um lugar que eu quero chegar. E essa é a graça da vida. A gente buscar um sentido, buscar uma utilidade, entender que ainda há muito a ser feito, não ver isso como um peso, mas ver isso como uma oportunidade, porque já estaremos vivendo de qualquer forma. Você vai acordar, vai trabalhar, vai pagar conta, vai se relacionar, vai ver o mundo acontecendo e que seja assim, pelo menos, no seu processo, no seu caminho, para você se tornar quem tanto admira e você conquistar os seus sonhos e chegar aonde quer. Todas as conquistas que eu te mencionei, elas foram conquistadas através de um método que é completamente diferente
do que eu vejo muitas pessoas aplicando. Eu não segui um cronograma, não segui um checklist, não segui uma rotina calculada, não foi com dinheiro, não foi com promessa e não foi com prazo. Nós criamos a ilusão de que se tivermos o dinheiro na conta, se tivermos o cronograma certo e se tiver ainda um prazo ideal onde você aperta, se sufoca para realizar, as coisas serão conquistadas. E isso, na verdade, nos faz ter uma visão completamente distorcida da vida, porque a gente coloca tudo isso que seriam os resultados, esse certo prazo, seriam os resultados como se fossem as ferramentas necessárias para que você se movimente. E não, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter um cronograma, você não precisa de nada, você precisa basicamente seguir o que eu vou te passar aqui. Tudo que eu conquistei não foi aplicando nada disso que eu te mencionei, mas sim vivendo como a pessoa que já chegou lá. Antes de chegar perto dessas conquistas que eu te falei, eu era uma pessoa que procrastinava muito. Eu procrastinava muito, eu tinha preguiça para tudo, eu vivia frustrada com a minha vida, frustrada com os meus resultados, decepcionada comigo mesma. Eu colocava um plano na cabeça, mas não chegava nem perto dele, e isso começou a fazer com que eu perdesse a confiança em mim, tivesse vergonha de mim, quisesse me afastar das pessoas, porque eu me comparava muito com elas. Eu queria ter o que elas tinham, mas eu não sabia como acessar aquilo, eu não sabia o que fazer para chegar perto do que essa pessoa já tinha chegado. E isso fez com que eu começasse a sentir vergonha de mim mesma, e eu comecei a ficar irritada, incomodada, indignada. E aquilo foi subindo, subindo, e era basicamente eu sendo engolida por muitas coisas, porque eu queria chegar em um lugar, eu queria conquistar muitas coisas, mas eu estava sendo abraçada pela frustração, pela procrastinação, por uma certa preguiça também, pela comparação excessiva, pela busca da perfeição, e eu não me mexia, eu sentia que eu não conseguia sair do lugar, eu estava rodando em volta de mim mesma, presa em mim. Eu cheguei a pensar que nada daria certo para mim e que o sucesso mesmo tinham pessoas destinadas. Se você nasceu para ter sucesso, se não, sinto muito. Quando eu parava para analisar quem eu era e todos os meus sonhos, dinheiro na conta, um bom relacionamento, um corpo dos sonhos, a casa que eu queria, quando eu olhava para esses objetivos e olhava para mim mesma, eu comecei a perceber que eu não me identificava com os meus sonhos. Eu queria chegar lá, mas eu não conseguia me enxergar vivendo tudo aquilo. Porque quem eu era naquele momento era completamente incompatível com essa realidade. Eu queria ter muito dinheiro, mas vivia com preguiça. Eu queria ter um corpo muito bonito, mas eu comia tudo que veio pela frente. Eu queria ter um bom relacionamento, mas vivia brigando. Eu queria ter fama, mas eu tinha vergonha de me expor. Você percebe que existe uma grande incoerência nisso? Como eu vou chegar no lugar que eu quero, sendo que quem eu sou nesse momento é completamente incompatível com essa realidade? Batia aquela vontade de desistir, de largar, jogar tudo pro alto, quer saber, isso não é mais pra mim, não aceito onde você tá. Aceito onde você tá, que é isso mesmo. Só que, diferente do esperado, o desejo de chegar lá não saía de mim. O sonho que eu visualizava não saía da minha cabeça. Ao invés de esquecer esses objetivos, eles continuaram latentes em mim. Eu não consegui tirar eles da cabeça e eu aceitei aquela famosa frase: se você quer ser, é porque algo em você já é. Feito isso, ok. Aceitei que eles estavam em mim por algum motivo, por alguma razão. Mas aí chega a pergunta crucial: como chegar lá? Como conquistar todos esses sonhos que não saem da minha cabeça? Como me manter firme todos os dias? Como não desistir? Como não abandonar esse plano quando eu ainda não tenho nenhuma prova de que eu tô perto deles? Como se eu me olho e ainda me vejo distante de tudo isso? O que fazer? O que fazer? Pois bem, tentei cronograma, tentei desafio, tentei promessa e nada. Eu falava que já tinha tentado de tudo. Mas será que eu tentei mesmo? Eu parei de ver esse processo de buscar os meus objetivos como um peso e fui atrás de solução. Nessa época eu já tinha reprovado 3 vezes na OAB, não acreditava mais em mim de jeito nenhum, mas o sonho de ser uma advogada não saía da minha cabeça. E foi nesse processo, em buscar a aprovação da OAB, que eu tive a minha primeira experiência, essa ferramenta que possibilitou toda a minha mudança e que vai me possibilitar chegar ao meu primeiro milhão. Estava eu em um belo dia, sentada no carro, no horário de almoço, eu ainda era CLT, com todos os livros no colo, eu tinha que estudar para a prova, porque a prova aconteceria 3 meses depois, e eu já tinha 3 reprovações na gaveta, então, né, dá para imaginar que o peso era muito grande. E nesse dia, depois de almoçar, abri os livros,
como sempre eu tentava fazer, e falava que dessa vez iria, e novamente eu senti vontade de abrir o celular, abrir o Instagram e navegar nas redes sociais e descansar, porque pensar naquela aprovação era um peso muito grande para mim, era algo muito cansativo, eu tinha tantas provas negativas sobre isso que eu tinha medo de tentar de novo. Nesse momento em que eu abri o celular para olhar as redes sociais, eu tive como se fosse uma visão de mim mesma. Eu me vi olhando, fazendo aquilo quando eu deveria estar estudando, sabendo que eu tinha um objetivo para conquistar, e eu me perguntei: o que a pessoa que você quer ser faria no seu lugar? Eu queria muito ser uma advogada. Será que uma advogada, no meu lugar, estudaria ou mexeria no celular? Será que ela jogaria tudo pro alto? Ou será que ela faria aquilo que ela se comprometeu? E foi quase mágica. No momento em que eu me fiz aquela pergunta, a resposta veio e eu me ajustei dentro do carro. Eu estava meio jogada, eu ajustei minha postura e eu tive uma visão de que, opa, se eu quero ser ela, eu preciso já ser ela. Se eu quero acessar esse resultado, eu preciso já pensar como ela. Porque eu não vou pensar como uma advogada quando eu chegar lá. Talvez eu nem chegue se eu continuar pensando como a pessoa que eu sou agora. E esse pensamento guiou os meus passos naquele momento. 3 meses depois, aprovada. Eu segui aplicando esse pensamento para todas as áreas da minha vida e fui vendo tudo acontecer como se fosse mágica. Eu comecei a aplicar isso no corpo e pronto, sucesso. Comecei a aplicar isso no relacionamento, mais um sucesso. Comecei a aplicar isso no trabalho, mais um sucesso. Eu percebi que o caminho para chegar nos meus objetivos não era tão exaustivo quanto eu imaginava. Eu estava indo pelo caminho errado. Eu estava fazendo tudo errado. Por isso, hoje tendo muitas conquistas e provas de que esse método funciona, não só as minhas provas com uma das minhas alunas, eu decidi aplicar isso para o meu primeiro milhão. Vou viver como milionária até me tornar uma. Porque foi que eu escolhi 1 milhão como marco. Hoje eu trabalho com a internet, eu empreendo no digital, crio produtos digitais, soluções, sou mentora, também influenciadora, a minha vida funciona aqui. E imagino eu que para qualquer criador de conteúdo, o marco de 1 milhão é um baita marco. Só que o meu foco nesse processo não é de fato chegar a 1 milhão, mas sim me comportar como uma mulher que já tem 1 milhão para fazer o que precisa ser feito, para pelo menos me aproximar desse resultado, acreditando que sim, eu consigo chegar lá. Então a minha decisão foi me tornar milionária em algumas camadas. Primeiro, R$ 1 milhão na conta. Não é 1 milhão em faturamento, não é 1 milhão investido, é R$ 1 milhão na minha conta. Cada um com as suas loucuras, me deixa com a minha. Já que a gente entrou nessa brincadeira, por que não deixá-la mais divertida ainda? Já que essa mulher é milionária na conta bancária, ela também tem 1 milhão de inscritos no YouTube. Também tem 1 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok. A minha situação atual é essa. E o que eu vou contabilizar aqui não é quanto dinheiro eu ganho nesse processo, mas sim quem eu me torno para ganhar dinheiro. Atualmente, os meus números nas redes sociais são esses. Esse é meu número de inscritos no YouTube, meu número de seguidores no Instagram e meu número de seguidores no TikTok. Eu tô te mostrando esses números aqui não porque a gente vai ficar acompanhando, metrificando e cada pessoa que chegar a gente vai comemorar, porque o meu objetivo aqui não é de fato ter um marco, ter um número de 1 milhão. O meu objetivo aqui é me comportar como uma mulher que tem 1 milhão. Monique, por que raios uma mulher milionária? Não podia ser outra coisa? Eu vou te explicar o porquê foi que eu escolhi uma mulher milionária. Vem cá comigo. Quando nós pensamos em uma mulher milionária, considerando que tudo isso é por mérito dela, trabalho suado, esforço, ela se abre para as oportunidades, ela acredita nela mesma, ela vive a vida dela focando nas coisas dela. Você não imagina como deve ser a vida dela, de modo geral? Você não imagina como deve ser as responsabilidades dela, o foco dela, a organização dela, a forma como ela toma decisões, a forma como ela se posiciona. Eu tenho certeza que uma mulher milionária que trabalhou para chegar nesse 1 milhão, ela foca na vida dela, ela foca nas coisas dela, ela tem noção do tempo dela, das pessoas que convivem com ela, dos lugares que ela quer chegar, da música que ela escuta, do filme que ela assiste, dos conteúdos que ela consome, o que ela faz com cada minuto da vida dela. Eu imagino que ela não seja uma mulher que fica deitada o dia inteiro rolando feed,
Uma mulher que fica preocupada com fofoca, uma mulher que fica se metendo na vida dos outros, uma mulher que fica se doendo pelas situações pequenas. Ela tem 1 milhão. Ela tem 1 milhão. Se ela chegou no 1 milhão, foi com trabalho, foi com foco, com dedicação. Ela fechou o cerco da vida dela e ela só foi. Ela passou por cima de medo, de dúvida, de comparação, daquela situação de paralisia. Ela passou por tantas situações, ela superou tudo isso, ela é uma mulher milionária. Ela resolve problemas, ela encontra saídas, ela não trava nos obstáculos. Inclusive, ela usa os obstáculos como forma de alavancar a vida dela, de crescer. Eu escolhi ser uma mulher milionária justamente para viver como ela. O meu objetivo não é gastar como ela, até porque, convenhamos, eu não tenho 1 milhão na conta que ela tem para poder gastar. Então, assim, seria loucura da minha cabeça viver como milionária luxando. Eu quero viver como uma milionária produzindo. Eu quero viver como uma milionária com a mentalidade de uma mulher milionária. Porque a cabeça de uma mulher milionária não tem limites. Ela tem poder de escolha. Ela pode falar não. Ela pode auxiliar a família quando precisa. Ela pode ajudar um amigo. Ela pode dispor do tempo dela. Ela não precisa se preocupar com muitas coisas. Na verdade, as preocupações dela são muito maiores. Mas tem coisas que não passam mais pela camada da cabeça dela, porque o dinheiro já resolveu isso para ela. E ela fez muito para chegar nesse lugar. A mulher milionária, ela com certeza cuida da cabeça dela. Ela cuida da saúde mental dela. Ela tem hobbies. Ela tem boas amizades. Ela tá em bons lugares, ela veste boas roupas, ela sabe o valor e o preço da vida, ela não se afeta por pouco, ela não se dói quando alguém fala mal dela, ela nem escuta quando alguém fala mal dela, porque ela tá tão preocupada com as coisas da vida dela que ela não liga pra isso. Eu coloquei como objetivo ter 1 milhão na conta, 1 milhão no YouTube, 1 milhão no Instagram, para que eu me torne uma mulher milionária, para que eu adote uma identidade milionária e não pelo custo, pelo valor da vida dela, mas sim pela capacidade produtiva que ela tem e também pelo foco nela mesma. Assim chegamos na conclusão de que, para você conquistar qualquer objetivo da sua vida, você precisa não só focar no objetivo, mas entender quem você precisa ser para chegar nesse objetivo. Contei sobre a minha aprovação na OAB. O que me fez ser aprovada na OAB foi pensar como uma advogada. Quando eu pensava como uma advogada, eu me via como ela, eu falava, não, uma advogada com certeza ela consegue estudar todos os dias, isso faz parte da vida dela, ela não procrastina, ela é uma advogada. Ela cuida de casos importantes, ela lida com pessoas importantes, ela tem cada problema, cada desafio para enfrentar diariamente, que estudar todos os dias não é nada, isso não é nada. E aí eu entendi que, para quem eu sou hoje, para quem você está sendo hoje também, os nossos desafios parecem gigantescos. As situações que a gente passa parecem enormes. Lidar com uma procrastinação é um peso gigantesco. Lidar com uma crítica é uma dor absurda. Lidar com falta de dinheiro, lidar com uma situação no relacionamento, com uma situação no trabalho, parece algo enorme. Mas para quem nós estamos sendo hoje? Então, para que você consiga superar tudo isso, e não é ignorar, é superar tudo isso, inclusive com bons resultados e evoluindo, crescendo, é se tornando agora a pessoa que você quer ser. É pensando exatamente como ela. Agora que eu abri exatamente a maior solução para conquistar os meus objetivos, para passar por cima dos desafios e para chegar onde eu quero, nós teremos alguns vídeos explicando com detalhes o que vai acontecer em cada etapa. As táticas que eu vou usar, forma de me organizar, o que eu tenho utilizado de ferramenta, quais são os pensamentos que eu tenho adotado, quais são os formatos que eu tenho incluído na minha rotina de resolução de problemas também, como eu tenho passado pelos desafios, as provas que eu tenho adquirido ao longo disso, como eu ajo, como eu me organizo, quais são os ambientes em que eu tenho frequentado, quais são os rituais que eu tenho colocado na minha vida, como eu tenho separado isso por metas também, porque chegar nesse lugar é um objetivo, mas as metas são coisas completamente diferentes, isso vai ser explicado em um outro vídeo. Aqui eu vou compartilhar tudo o que tem acontecido nos bastidores, tanto os desafios quanto as vitórias, já tivemos algumas vitórias inclusive, justamente ao tomar essa decisão, eu me matriculei na minha pós-graduação, o que é um grande passo, já era uma decisão que eu estava enrolando para tomar, mas a minha identidade milionária chegou e falou, meu amor, se você quer ter 1 milhão, você tem que investir no seu conhecimento, você tem que aprimorar suas entregas. E assim foi feito. Então a decisão foi tomada através dessa identidade.
Esse vídeo, inclusive, quem gravou foi ela. No momento em que eu ligo a câmera, eu já penso nela. Como uma mulher com 1 milhão de inscritos no YouTube se posicionaria. Como ela dividiria os pensamentos dela. Como ela entregaria esse conteúdo. Será que ela guardaria para ela? Será que ela compartilharia? Bom, se ela tem 1 milhão de inscritos no YouTube, muito provavelmente ela cria conteúdo. E ela cria conteúdo de utilidade. E ela se informa, e ela compartilha, e ela tem constância, e ela se organiza. Percebe que meu foco era ter 1 milhão de inscritos? E de repente eu conquistei tantas outras coisas que 1 milhão é consequência. Sendo assim, fica aqui o meu convite para você acompanhar todo esse processo, toda essa novela que vai acontecer aqui, o que nós passaremos ao longo desses dias. Eu quero dividir na íntegra mesmo cada pequena ação que eu tenho tomado, cada pequeno pensamento que eu tenho evoluído, que eu tenho aprendido e que tem destravado muitas coisas em mim, para levar para você também essa solução e para que você também consiga adotar a sua identidade sonhada, seja uma identidade milionária, uma identidade rica, uma identidade bonita, uma identidade desejada, eu não sei. Você pode criar sua própria identidade. Ainda não tenho total certeza de como isso será feito, se teremos vídeos diários, se teremos vídeos semanais, como eu posso colocar isso de uma forma boa, que você consiga assistir, que eu também consiga entregar, que a gente consiga se entender nisso. Então, para apoiar esse movimento, se você quer acompanhar isso, mas também quer saber tudo que eu tenho feito por trás disso, comenta aqui embaixo o que você espera acompanhar aqui, o que você acha importante ser compartilhado, o que você tem dúvida, o que você quer saber, onde você quer chegar. Comenta aqui o dia que você está assistindo esse vídeo e qual é o seu grande objetivo, que eu te auxilio a conquistar os seus sonhos através da mudança da sua identidade. Enquanto isso, você acompanha eu em busca do meu primeiro milhão.